Olá pessoal, vamos iniciar então o nosso vídeo curso de introdução à programação de computadores com o Visual Studio 2012. Este treinamento é mais um treinamento feito pela treinamentosti.com.br. Vamos iniciar então o nosso treinamento. Esse treinamento ele é feito para quem nunca programou, para quem está querendo conhecer um pouquinho sobre programação de computadores, está querendo saber quais são as ferramentas, quais são as linguagens de programação, quais são os conceitos básicos de programação, ou seja, o que eu tenho que saber para iniciar a programar. Nós vamos chegar a criar aqui uma aplicação, vamos fazer aqui vários exemplos aqui de lógica, então é um treinamento sim que vai abordar lógica de programação e você, a partir daqui, vai poder então começar a criar as suas primeiras aplicações. É um treinamento legal, principalmente para quem nunca programou. E como a gente sempre faz em nossos treinamentos, os treinamentos da Treinamentos TI, a gente sempre leva em consideração que o aluno não tem nenhum conhecimento, o aluno está iniciando, está querendo realmente aprender e por isso a gente explica tudo passo a passo, bem detalhado e bem explicadinho para que todo mundo consiga entender e consiga na sua casa, com o seu PC ou com o seu notebook, criar as suas próprias aplicações. Nós vamos então na aula 1, que é esta aula, falar sobre os conceitos básicos de programação de computadores. Na aula 2, nós vamos falar sobre o ambiente de programação que nós vamos usar, o Visual Studio 2012. Na aula 3, vamos falar sobre as novidades dessa nova versão do Visual Studio 2012. Na aula 4, vamos falar sobre construindo uma aplicação Windows. E vamos chegar a criar uma aplicação, vamos ver como criar uma aplicação, o que fazer para colocar ela funcionando. Na aula 5, vamos ver os controles do Visual Studio 2012, os principais controles. Na aula 6, vamos ver as linguagens de programação do Visual Studio. Vamos entender o que são as linguagens e vamos conhecer as linguagens de programação que vêm com o Visual Studio. Na aula 7, vamos ver como colocar um código de programação dentro do meu programa. Então, nessa aula aqui, a gente começa então a colocar a parte de lógica, a parte de programação mesmo dentro da sua aplicação. Na aula 8, vamos ver algoritmos e fluxogramas. O que são algoritmos e o que são fluxogramas e como utilizá-los na programação. Na aula 9, vamos falar sobre variáveis. O que são variáveis e quando é que eu utilizo elas na programação. Na aula 10, vamos ver lógica. Vamos começar então a falar sobre lógica. Lógica condicional. Na aula 11, vamos ver lógica de repetição. Estruturas de repetição nas linguagens do Visual Studio. Na aula 12, vamos ver os conceitos avançados de programação de computadores. E na aula 13, vamos falar sobre próximos passos e novas tecnologias que estão surgindo, vindo pela frente. Muito bem, vamos começar então a nossa aula 1, conceitos de programação de computadores. Essa é uma aula que ela vai ser um pouquinho mais teórica do que as outras, depois a gente vai entrar na ferramenta, vamos começar a utilizar o Visual Studio e a linguagem Visual Basic, né? E vai ficar mais gostoso, mais dinâmico, né? Mas essa aula a gente tem que passar por essa etapa até para ter um conhecimento bem aqui do que é programação de computadores, quais são aqui as oportunidades que a gente tem até para ganhar dinheiro, né? Para a gente desenvolver ferramentas para ganhar dinheiro. E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos. Bom, a gente tem
Programas de computador. O que são programas de computador? É uma sequência de instruções, de forma reduzida, né? A gente pode dizer que é uma sequência de instruções capaz de fazer funcionar uma aplicação sistêmica dentro do computador, dentro de um computador. Então, eu vou escrever instruções e essas instruções o computador vai ser capaz de ler essas instruções e fazer funcionar uma aplicação. O que é aplicação? Aplicação, também chamado sistema, né? Ah, eu fiz um sistema de computadores. Ah, eu fiz uma aplicação. Né? O que é isso? Ora, uma aplicação, um sistema, pode ser um jogo, um editor de planilhas, um editor de textos. Um sistema de controle de estoque, por exemplo, também é um sistema, né? Uma aplicação para Windows. Um sistema de cadastro de clientes. Tudo isso você vai poder fazer. Uma agenda telefônica, um leitor de e-mail, tipo um Outlook ou um outro desse tipo, né? Com o teu jeito, com a tua formatação. Um browser. Em vez de estar utilizando os browsers que já existem, você pode criar o seu próprio browser, o seu próprio navegador web. Olha que legal. Um sistema operacional também é uma aplicação, também é um sistema, né? Como o próprio nome já diz, sistema operacional. O Windows, por exemplo. O Windows foi desenvolvido por uma equipe de programadores. Né? Então, os próprios sistemas operacionais, em um determinado momento, foram desenvolvidos, foi escrito código para eles. E dessa forma é que ele permite que a gente, então, trabalhe com ele, com o Windows. Então, tudo que é software foi escrito, foi desenvolvido, pode ser considerado um programa, pode ser considerado também uma aplicação, um sistema. Então aqui eu tenho os exemplos da calculadora, tenho um exemplo de um jogo qualquer. Né? Qualquer jogo você pode desenvolver, você pode escrever com as linguagens do ambiente .NET. Você pode fazer, por exemplo, um software de meteorologia para colocar na internet ou para simplesmente divulgar para outras pessoas. Um browser, um programa de desenho, um editor de textos, uma planilha, um sistema específico. Por exemplo, uma agenda telefônica, um cadastro de clientes, um sistema de controle de estoque, como eu citei aqui em cima. Então, todas essas aplicações e muito mais você pode construir com o que você vai aprender nesses treinamentos. E você pode aprender a programar independente da tua profissão ou do teu estudo. Você pode ser um dentista, pode aprender a fazer a sua própria aplicação para controle da sua agenda. Né? Você pode ser um laboratorista que precisa fazer uma comunicação com uma impressora, né? Um software para se comunicar e com uma determinada específica, um hardware específico. Né? Então, não importa qual a sua ideia, qual o seu projeto que você tenha, você com esse treinamento, você está começando então a ter a oportunidade de pegar aquela tua ideia e colocar aquela ideia para funcionar. Então você vai poder construir as suas aplicações, quem sabe até para colocar na web, ganhar dinheiro, vender, né? Vender através do marketplace da Microsoft. Também é uma alternativa. Fazer aplicações para Windows Phone, para colocar para vender no Marketplace. E quando coloca para vender para o mundo todo. Então tem um mundo de oportunidades no ambiente de programação de computadores que você está iniciando agora e que você pode mergulhar e começar também a faturar, também a ganhar, também a produzir as suas próprias aplicações. Ferramentas necessárias para escrever os programas. Então nós já falamos que a gente vai precisar escrever as aplicações, escrever código, colocar os controles também, que muitos já vem pronto com o Visual Studio, então ajudam muito a gente, o ambiente do .NET, do Visual Studio, ajuda muito a gente, porque ele já traz uma opção de controlezinhos prontos. A gente vai ver isso, vai aprender a utilizar alguns desses controles já nesse treinamento. E isso daí a gente vai aprender quais são as ferramentas necessárias então para isso. Bom, inicialmente a gente precisa de um Visual Studio 2012.
2012 por quê? Porque é a última versão. Então, eu sugiro que vocês entrem no site da MSDN, que é o site da Microsoft para desenvolvedores. Né? Esse MS é Microsoft Developer Network, ou seja, a rede de desenvolvedores da Microsoft. Entrando nesse site aqui, você procura o Visual Studio Express, que é gratuito. Você vai poder baixar, vai poder instalar para você estudar na sua máquina, e você com essa ferramenta, procurem a versão última, né, de preferência a versão 2012, e instalem e comecem então a seguir o treinamento e desenvolver as suas próprias aplicações. O ideal é que sempre após uma aula você abra o seu Visual Studio no seu PC e você faça, repetindo tudo o que a gente fez, você repita também para fixar e para aprender na prática como é que se faz. Tá? Bom, também é desejável um banquinho de dados, apesar de que a gente nesse treinamento inicial a gente não vai trabalhar com banco de dados. Mas é bom saber que a gente tem também o SQL Server, que é um banco de dados da Microsoft. Também tem uma versão Express gratuita, que para os cursos avançados, aí você pode, se quiser, também baixar e instalar. Linguagens. Bom, as duas linguagens mais utilizadas no mercado de TI hoje, das linguagens .NET, ou seja, do ambiente Microsoft, do ambiente Visual Studio, são Visual Basic e C#. Recomendamos, né, quem vai iniciar a programação, quem está começando agora do zero, que comece pelo Visual Basic. Por quê? Porque o Visual Basic é mais fácil, mais simples de aprender para quem está iniciando. Tá? Ah, mas eu quero começar com C#. Também, tudo bem, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade só do que com o Visual Basic. Mas também é possível. O mercado de trabalho, ele tem vagas para desenvolvedores, muitas vagas para desenvolvedores nessas duas linguagens aqui, principalmente. Bom, falando um pouquinho sobre a história do Visual Studio, né? O Visual Studio ele teve aí já várias versões aí passadas. Teve a versão 2003, a versão 2005, teve a versão 2008, que era uma versão bem próxima já, teve uma grande mudança ali do 2005 para o 2008. Aí surgiu a versão 2010, uma versão muito bacana também, muito estável e com grandes recursos já. E agora, recentemente, a Microsoft está lançando a versão 2012. Basicamente, para este treinamento e para os treinamentos iniciais de programação, tanto faz se você vai aprender na versão 2012, na versão 2010. Você pode também baixar aqui o Visual Studio 2010 Express e instalar. Você vai conseguir acompanhar o treinamento sem problema nenhum. Tá? Muda um pouquinho as imagens, a gente vai estar mostrando quais são as diferenças dessa versão aqui. Mas em termos de funcionalidade, tudo que você vai achar aqui, pelo menos nesses treinamentos iniciais, você vai encontrar também na versão 2010. Então não vai ter grande dificuldade. Tá bom? Recomendo que não pegue versões muito antigas, no máximo a 2010 ou a 2012, e você vai conseguir seguir esse treinamento aqui sem problema nenhum. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sequência de estudos ideal, né, para se você gostar e quiser dar continuidade, né, você pode se tornar um desenvolvedor C# ou um desenvolvedor Visual Basic. Então esse treinamento é esse treinamento inicial aqui, que é o Introdução à Programação de Computadores, onde a gente vê toda a parte de lógica de programação e conceitos básicos de programação. Tá? Depois desse curso aqui, se você desejar, você escolhe a linguagem de sua preferência, ou Visual Basic ou C#. Eu recomendo até que o programador conheça as duas, né? Porque você fica mais completo. E se você tiver que trabalhar com Visual Basic em uma empresa, você pode dizer que você sabe. Se você em outra ocasião você precisar trabalhar com C#, você sabe também. Né? Então, quanto mais aqui você conhecer, melhor. Mas, inicialmente, escolham uma série e sigam uma série. A gente tem os cursos iniciais, o WA1 e o WA2, que são
programação Windows, para fazer aplicações Windows. Então, desde o primeiro treinamento, a gente já vai estar construindo aplicações Windows. E depois, nos cursos avançados de ASP.NET, a gente faz programação web, também na linguagem escolhida, né? Se você está seguindo a série VB, programação web com VB. Se você está seguindo aqui a série C#, programação web com C#. E mais para frente, depois do curso WA2, você pode fazer também linguagem SQL e banco de dados para aprender aqui conceitos sobre banco de dados e conceitos avançados aqui em ADO.NET sobre banco de dados. Toda aplicação, ela provavelmente 90% das aplicações trabalha com banco de dados, né? Ela precisa utilizar algum tipo de banco de dados, principalmente aplicações comerciais. Então, a gente vai falar bastante sobre banco de dados aqui no curso WA2, curso avançado de VB ou de C#, e já vemos aqui bastante coisa de banco de dados, mas tem mais aprofundamentos aqui no curso de SQL e no curso de ADO.NET. Então, essa daqui é a sequência de treinamentos. Se você for fazer a formação de desenvolvedor Visual Basic, essa é a sequência. Se você for fazer formação desenvolvedor C#, essa é a sequência que você deve seguir. Bom, vamos falar um pouco agora sobre linguagens de programação. O que é linguagem de programação? Ora, o computador ele não cria as aplicações sozinho, né? Ele precisa que a gente escreva aquele código, aquela sequência de instruções, dizendo para ele o que ele deve fazer em cada um dos casos, né? Em cada um dos eventos possíveis. Então, cliquei no botão, o que eu tenho que fazer? O computador não sabe, você tem que dizer para ele, olha, quando clicar aqui nesse botão, você vai gravar essas informações aqui no local tal, né? No banco de dados ou então em outro local qualquer. Tá? Quando eu clicar aqui, eu quero que você apague tudo que esteja aqui nesse grid aqui, você vai limpar, vai apagar tudo. Então, essas são as instruções. As instruções fazem parte de linguagens de programação. No caso do Visual Studio, a gente tem essas linguagens nativas, ou seja, já vem com o Visual Studio. É o Visual Basic, o Visual C#, que são as duas mais utilizadas, mas a gente tem também duas aqui menos utilizadas, que é a Visual C++, que você vai utilizar muito assim se você for trabalhar com desenvolvimento de código de baixo nível, de sistema operacional, ou então se vai fazer algum tipo de conexão com hardware, pode ser que você venha utilizar linguagem C++. E F#. Bom, as diferenças, todas as linguagens do ambiente .NET, né, qualquer uma delas que você escolha aqui, elas têm o mesmo potencial. Então é muito importante entender isso aqui, porque muita gente diz, isso aí você não faz com Visual Basic, ou então, o Visual Basic é melhor do que o C# nisso aí. Né? E, na verdade, a gente consegue fazer qualquer coisa com qualquer uma das duas. Isso é uma regra adotada internamente no desenvolvimento do Visual Studio, é dar poder igual para qualquer uma das linguagens que usa o ambiente .NET. E aí, qual vai ser a diferença? Olha, a gente vai atingir o mesmo resultado. Tudo que a gente faz com uma, você vai ser capaz também de fazer com a outra linguagem. Logo, a diferença é a sintaxe da linguagem. E regras de estruturação de cada uma. Então, as linguagens, a gente vai aprender mais para frente na aula que a gente falar sobre linguagens, você vai aprender que existe uma regra de escrita para a gente escrever a linguagem de programação. Existem algumas normas que a gente tem que seguir, que a gente tem que obedecer. E é essa a diferença. Em termos de potencial de resultado, você faz qualquer tipo de aplicação com qualquer uma delas. Muito bem, pessoal, então essa é a carinha do Visual Studio, onde nós vamos começar a trabalhar cada vez mais aí ao longo dessas aulas desse treinamento. Então a minha sugestão para todos é que baixem o Visual Studio no site MSDN, que nós falamos anteriormente, instalem em seu computador e vocês vão poder reproduzir tudo que a gente vai fazendo aqui, aula a aula, passo a passo, você vai poder reproduzir também no seu PC.
Ok? Muito bom. Nos vemos então na próxima aula.